Hoje uma aulinha para os fãs, assim como eu, fãs de The Walking Dead. Assisti todas as temporadas, eu acho que todos os branches ali que saiu depois de The Walking Dead, a série da Maggie com o Negan, a série do Daryl com a Carol, a série do Rick Grimes com a Michonne também. Eu só não assisti aquela coisa infantiloide do... como é que é aquela que é meio adolescente? Eu não me lembro de cabeça, é o World Beyond, alguma coisa assim. Aquilo é muito infantiloide pra mim. Deixa pros adolescentes essa. Mas o que tem de resto, eu já assisti tudo, sou fã e hoje teremos aqui uma aula com The Walking Dead. Lá dentro do Inglês 360 eu acho que a gente já tem umas 3, 4 aulas com The Walking Dead. Mas eu notei que aqui no YouTube não tínhamos nenhuma, então por que não hoje gravar uma aulinha aqui com esta série sensacional e a gente já aproveita para aprender um pouquinho de inglês. Então, se você já é do canal, já conhece a qualidade do conteúdo, deixa o seu like. Se você ainda não é do canal, segura o like aí. Se você curtir a aula, gostar do estilo, aprender alguma coisa bacana, aí sim lá no final você considera deixar o seu like. Falou? Agora sim, without further ado, sem mais delongas, let's get started. A gente vai iniciar então assistindo esta ceninha uma vez sem legendas e sem nada de suporte visual pra você ler inglês mesmo, 100% inglês, sem nada pra te ajudar. Ellison, mas eu não sei nada de inglês, não tem problema. Aqui, esta primeira assistida é só pra gente ter uma noção do que você vai entender e do que você não vai entender nessa cena. Se o que você não entender for 90, 95%, legal, então você tem mais coisas para aprender aqui nessa aula. Olha que show de bola. Então é simplesmente para a gente ter aquele feeling de quanto que a gente vai conseguir entender, para aí sim a gente começar a aprender. Vamos lá então? Coloca aí seu celular no silencioso, tira as distrações, fecha as páginas que vão te incomodar, o WhatsApp, tudo que você tem aqui que pode fazer um biling-ling-ling aí no meio da aula. E agora a gente vai começar. 1, 2, 3 and let's go. Thing is, lately whenever I try, everything I say makes her impatient, like she didn't want to hear it after all. It's like she's pissed at me all the time, and I don't know why. Look, man, that's just shit couples go through. You know, it's a phase. Last thing she said this morning, sometimes I wonder if you even care about us at all. She said that in front of our kid. Imagine going to school with that in your head. Well, muito bem. Então aqui para quem já entendeu um pouquinho mais, já sacou que o Rick está aí desabafando sobre o seu relacionamento, né? Algo não está muito ok. E agora a gente vai entender o que não está ok e o que ele estava falando aí, como é que decorreu essa conversa. Agora é hora de a gente aprender vocabulário e melhorar o entendimento, que são os dois grandes pontos aqui dessa nossa aula. Bora lá então, deixa eu trocar aqui para este carinha. Pronto, agora estamos na tela aqui com o que importa. Eu sempre peço para vocês e vou continuar pedindo aí, eu gosto de receber esses feedbacks porque é importante para a gente melhorar aqui a qualidade das coisas que acontecem durante a aula. Comentem sobre o tamanho aqui das coisas. Tá ok? Tá legal? Tá dando de enxergar bem aí com o celular em tela cheia ou com o computador em tela cheia, ou seja lá onde você assiste essas aulas? Senão a gente vai precisar modificar isso aqui ao longo do tempo. Deixem seus comentários aí. Alright, thank you very much. Vamos lá então. Antes de a gente iniciar, anotem num cantinho do seu caderno aí quanto que você entendeu. Se você entendeu 10, 20, 30, 50, 60, 70%, não importa. Anote quanto que você conseguiu entender assistindo esta primeira vez sem legenda, ok? Vamos lá então. Então, como eu já vinha falando antes, esta cena é sobre o Rick dando uma desabafada ali, né? Com o rapaz que eu esqueci o nome, né? O talarico. A gente sabe, a gente não esquece, meu amigo. Pois é. Ele tá desabafando com ele sobre o relacionamento, o que tá acontecendo no relacionamento, né? Tem alguma coisa errada acontecendo e ele tá dando essa desabafada. Então, o assunto é esse. E ele fala assim, ó. The thing is, lately, whenever I try, everything I say makes her impatient, like she didn't want to hear it after all. Então, ele começa falando assim, ó. The thing is... Quando você fala isso, você quer falar sobre o ponto principal de alguma coisa. É como se você falasse em português assim, ó. O ponto é o seguinte,
E aí você fala o que você quer falar, né? Como se você fosse falar uma coisa importante, ou um ponto importante, um argumento importante na sua conversa. Aí você fala, the thing is... O ponto é meio que assim, ó, o negócio é o seguinte, também funcionaria essa tradução, né? Então, let's put some color here. Let me change to blue. Let's start with blue. O ponto é o seguinte. Lately, whenever I try, lately significa ultimamente. Ultimamente, whenever é meio que sempre, em todas as vezes. Sempre que eu tento, whenever I try, lately, whenever I try, so let's change the color, ultimamente, sempre que tento, sempre que eu tento, né, tem um eu aqui, sempre que eu tento, everything I say, tudo que eu digo, everything I say, makes her impatient. Makes her deixa ela, ou faz dela, né? Mas é mais para nós em português, deixa ela. Tudo que eu digo, deixa ela impaciente. Makes her impatient. Tudo que eu digo, o digo aqui tá junto, né? Deixa, ou deixa, eu prefiro deixa ela, tá? Vamos trocar isso aqui, Deixa eu colocar este cara aqui. Deixa ela impaciente. Agora ficou mais do jeito que eu prefiro, né? Makes her impatient. Deixa ela impaciente. Fica um pouco mais literal e é mais fácil de você fazer associação quando você está estudando. Eu prefiro fazer as traduções sempre assim. Independente da língua que eu estou estudando, eu gosto de deixar um pouco mais literal para que você sinta um pouco de como a língua é construída, né? Então é legal você ter essa lógica de como você usa a língua. Porque muitas vezes não é simplesmente você pensar uma frase em português e você traduzir para o inglês, né? Então, algumas coisas precisam ser modificadas para a lógica da língua. Então, quando a gente estuda assim, a gente tende a entender um pouquinho melhor a lógica das línguas em alguns casos, né? Então, vamos lá, continuando. Olha só, ele fala então, makes her impatient, deixa ela impaciente, like she didn't want to hear it. Like she didn't want to hear it. Vamos lá. Deixa eu colocar uma cor aqui primeiro, ó. O like aqui, você já deve conhecer o like como gostar. Então, se eu falo, por exemplo, I like, vou aumentar isso aqui, eu gosto. Vamos dar uma aumentadinha, assim ficou mais, melhor, de bom. Muito bem. Deixa eu só dar uma diminuída nesse cara aqui, porque ele está fora da tela lá e eu gosto que ele fica certo. Muito bem, legal. Então, eu gosto, I like. Agora, se eu falo assim, ó, I am like my father, eu não estou dizendo gosto meu pai, até não faz nem sentido, né? Então, o like aqui ele tem outro sentido. O like aqui ele está comparando. Eu sou como meu pai. Tá vendo? Então, este like é um like de comparação. Então, a gente traduz ele como. Então, like she didn't want. Want é querer. E o didn't aqui está negando. Então, é não quer. Só que o que está negando, na verdade, é o not aqui, né? Este not aqui está negando, né? Porque se a gente fosse abrir, é isso aqui, né? Did not. Só que daí a gente contrai e vira didn't. Opa, didn't, ok? E este did está colocando a frase no passado. Então, é negativa no passado. Se é negativa no passado, então essa frase vai ficar assim, ó. Como se ela não quisesse. E o to hear significa ouvir. E o it, isso. Como se ela não quisesse ouvir isso. Como se ela não quisesse ouvir, eu vou colocar um isso ali no lugar do nada, para ficar um pouco mais literal, né? Isso. E aí a gente tem esse after all. E o after all é aquela expressãozinha que dá para traduzir algumas vezes como afinal, no fim das contas, afinal de contas, né? Então, como se ela não quisesse ouvir o que eu tenho para dizer no fim das contas, né? Então, é meio que a ideia deste after all, alright? É um idiom. Então, de novo, the thing is... Lately, whenever I try, everything I say makes her impatient, like she didn't want to hear it after all.
O ponto é, ultimamente sempre que eu tento, tudo que eu digo deixa ela impaciente, como se ela não quisesse ouvir isso no final das contas. Como se ela não quisesse ouvir isso, isso seria o que eu tenho para dizer, né? Como se ela não quisesse ouvir o que eu tenho para dizer no fim das contas. Alright? Então, mesmo antes de eu tentar, é como se ela já não quisesse ouvir. É isso que ele tá tentando dizer aqui. Ele continua, ele fala assim, ó. It's like she's pissed at me all the time, and I don't know why. It's like she's pissed at me. It's like, de novo, é como, né? Estamos fazendo aí uma comparação. É como se o quê? She's pissed at me. Quando você, vamos lá. Quando uma pessoa aqui está pissed at uma outra pessoa, então, I am pissed at you. Olha só, não é pissed, é pissed. Imagina que tem um T aqui, ó. Pissed. I'm pissed at you. Só que assim, vamos lá. Calma, eu falei, é como se tivesse um T. Se eu falar a palavra sozinha, assim. Pissed. Só que aqui tem um A depois. Então, o que acontece? É que o som do D vai emendar com o som do A. Então, a gente vai ficar com esse som aqui, ó. O E realmente não aparece, ok? Então, vai ser pissed at you. She's pissed at me, ok? It's like she's pissed at me. Depois a gente vê certinho a pronúncia, a gente estuda um pouquinho melhor a pronúncia, mas eu estou falando que dá de fazer aqui em termos de conectar as coisas, tá? Por que eu digo conectar as coisas? Porque em português a gente não fala sem conectar as coisas. Conectarás. Você conecta os negócios quando você fala. Se eu vou falar, por exemplo, meus amigos, eu geralmente não pauso no meio, eu falo meus amigos. E aí o último S vai embora, né? Meus amigos. E aí não é mais um O, é um U, meus amigos. Eu gosto dos meus amigos. Olha as conexões que a gente faz na hora de falar em português. No inglês a gente faz isso também. Então isso aqui são conexões que a gente faz na hora de falar, né? I am pissed at you. Pissed at. E aqui meio que vira you. Pissed at you. Dá pra você fazer essas conexões. Mas depois a gente estuda de fato a maneira com que ele falou e a gente faz umas observações sobre isso, ok? Então, it's like she's pissed at me. Então agora, de novo, agora é o que importa, né? Quando você está pissed at uma pessoa, você está chateado com aquela pessoa, você não está muito feliz com alguma coisa que essa pessoa fez, você está aborrecido com ela, alguma coisa te incomoda. I am pissed at you, estou chateado com você, eu estou pau da cara com você, quem sabe você pode até traduzir assim. Então, it's like she's pissed at me, let's change the color, é como se ela estivesse chateada comigo, pissed at. E aí a pessoa, chateado com a pessoa, chateado aqui no caso, comigo. All the time significa o tempo todo. É como se ela estivesse chateada comigo o tempo todo. And I don't know why. I don't know, eu não sei, why, o porquê. Eu não sei porquê. Ok? It's like she's pissed at me all the time and I don't know why. É como se ela estivesse chateada comigo o tempo todo e eu não sei o porquê. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai ouvir essas duas frasezinhas. O que eu quero... Eu vou dar play nesta cena. Eu preciso que você mantenha os olhos aqui, ó. Nas legendinhas aqui, no textinho, ok? Depois você vai assistir a cena. Fica tranquilo. Agora, enquanto a cena passa, você vai lendo tudo que eles estão falando. Vamos lá, então. 1, 2, 3, let's go. Thing is, lately, whenever I try... Everything I say makes her impatient, like she didn't want to hear it after all. It's like she's pissed at me all the time and I don't know why. Ok, então vocês perceberam que tem umas coisas que não se fala exatamente do jeito que a gente aprende, né? It's like she's pissed at me all the time. Agora, olha só, tem duas coisas legais para você prestar atenção aqui, ó. Esta frase, que ela é difícil. Então ele fala, like she didn't wanna hear it. She didn't wanna hear it after all. She didn't want to hear after all. She didn't want to hear it after all. Preste atenção, vou voltar. Preste atenção nesse sonzinho. Like she didn't want to hear it after all.
like she didn't want to hear it after all. E essa aqui também é mais difícil. Vamos ver como é que ele fala essa primeira parte aqui, ó. It's like she's pissed at me all the time. Pissed me. Pissed me. Então, você na hora de ouvir, você busca um pissed at me. E aí ele fala pissed me. Então, por que eu tô fazendo isso aqui? Porque agora você vai fazer um exercício muito simples. Você, de olhos fechados, precisa entender cerca de 80 a 90% do que está sendo dito aqui. Como é que você vai fazer isso? Muito simples. Você vai voltar no vídeo ali atrás, a hora que a gente ouve esta ceninha inteira, e aí você vai fechar os seus olhinhos e você vai dar play. E aí você vai ouvir ele falar. Aí vai chegar em algum momento que você não vai entender alguma coisa. Você pausa, você abre os seus olhinhos, você lê o que você não entendeu. Ah, makes her impatient. Ok. Aí você pode até assistir umas 2, 3 vezes com os olhos abertos para você ver ele falando aquelas palavras ali. Aí você fecha o olho de novo, você volta e tenta ouvir mais algumas vezes, né? Você fazendo esse exercício, fecha o olho, não entende, abre, olha o que foi dito, assiste com o olho aberto, tentando ver aqui as palavras. Você vai fazer esse exercício algumas vezes, o seu cérebro vai começar a se adaptar um pouquinho mais àqueles sons, você vai se forçar, porque você vai ver o som, aí você vai conseguir entender um pouquinho melhor de olho aberto. Aí você fecha e aí você vai conseguir entender um pouquinho mais de olho fechado. Claro que você vai fazer esse exercício algumas vezes, umas 2, 3 vezes, vai perder aí uns 2 minutos neste parágrafozinho, mas eu tenho certeza que se você fizer este exercício de assistir, pausar quando você não entende, aí vai ali ler, aí assiste mais umas 2 vezes de olhos abertos, aí volta, assiste de olho fechado de novo, você vai conseguir melhorar o seu entendimento. Através ali da força bruta, você vai conseguir melhorar um pouco o seu entendimento. Só não tente ficar bitolado tentando entender 100%. Por quê? Porque você viu que like she didn't want to hear it after all, vira like she didn't want to hear after all. E aí tem algumas coisas que você não vai conseguir pegar porque é um connected speech que talvez você não conheça ainda. Não fica tão bitolado com as coisas que você não consegue entender. Mas, Ellison, eles estão falando diferente. Deixa passar. Tenta pegar o máximo que você consegue pegar. Faça o exercício 1, 2, 3 vezes e aí depois passa. Tenho certeza que se você fizer o exercício, você vai conseguir entender aí uns 70, 80, 90% tranquilamente, alright? Continuando então, vamos lá. Aí o amigo dele responde pra ele assim, ó. Look, man, that's just shit couples go through, yeah? It's a phase. Ele fala, look, man, olha, cara, look, literalmente, olha, man, cara, that's just shit couples go through. Quando você go through alguma coisa, você passa por esta coisa, mas é geralmente quando você fala de passar por algo difícil, né? Então ele tá falando de uma situação difícil e ele tá falando que isso é coisa que os casais go through, ou seja, os casais passam, entende? Como passa a ideia de passar por algo negativo, uma experiência negativa. Então é isso que significa o go through, passar por uma experiência negativa. E aí ele fala, that's just shit. E este shit aqui é tipo quando... é literalmente merda, tá? Isso só são merdas que os casais passam. Isso é só uma merda que os casais passam, uma situação de merda, ele quer dizer, né? Aquelas merdas que a gente faz, aquelas merdas que acontecem, aquelas merdas que... Então ele tá usando a expressão merdas para falar coisas. That's just shit couples go through. Isso é só... E o just aqui é só, né? Faltou o só. Isso é só uma merda pela qual os casais passam. That's just shit couples go through, yeah? Né? Este yeah, né? It's a phase. É uma fase. It's a phase. Look, man, that's just shit couples go through, yeah? It's a phase. E aí o Rick continua falando mais, ele desabafa mais. Ele fala assim, ó. Last thing she said this morning. Sometimes I wonder if you even care about us at all. Ele fala assim, ó. Last thing she said this morning. A última coisa que ela disse essa manhã. Esse ponto de interrogação aqui tá estranho, né? É mais 2 pontos, porque daí ele vai falar o que ela disse de manhã, né? Então eu vou deixar assim. Last thing she said this morning. Last thing, a última coisa. She said, que ela disse. This morning, esta manhã. Então deixa eu colocar este carinha aqui, ó. Ela disse hoje de manhã. Aí o que ela disse? Sometimes I wonder if you even care about us at all. Sometimes I wonder
Às vezes eu imagino, wonder seria algo como imaginar, no sentido de eu me pergunto. Às vezes eu me pergunto, ou às vezes eu fico imaginando, né? Também daria de traduzir assim, né? Às vezes eu me pergunto, if you even care about us. Care é se importar. E o even é tipo assim, esse mesmo. Se você não, vamos colocar assim, ó. Este even aqui é um se quer. Se você se quer, então é o even que faz esse papel aqui, e aí se importa com a gente. Eu vou tirar esse mesmo aqui, eu já explico por que ele tá ali, tá? Então, if you even care about us, vou colocar um negrito aqui, se você sequer se importa com a gente. Care about us, se importa, about, que passa a ideia de com, o about literalmente ele é traduzido mais frequentemente como sobre, só que tem alguns verbos que utilizam preposições meio que fixas. Algumas até são únicas para aquele verbo. Então, geralmente, quando você care about. Quando você se importa, no português, você se importa com, né? Então, tem que imaginar isso. Se importar com, em inglês vai ser care about. E o que é este at all? Este at all, eu vou tentar botar alguns exemplos aqui, porque nem sempre ele vai ter uma tradução muito precisa, ok? Então, se eu falo assim para você, ó, he has no food, eu estou dizendo, ele tem não comida. É uma maneira de você falar, ele não tem comida. He has no food. E se eu colocar no final um at all, ele passa uma certa intensidade em uma frase negativa. É como se eu falasse assim, ó, ele não tem nadinha de comida, nem um pouquinho de comida, né? Então, se eu falo assim, por exemplo, ó, I am not worried about it. Eu não estou worried, seria preocupado, about it, com isso. I'm not worried about it. Eu não estou preocupado com isso. E se eu coloco um at all lá no final, eu passo assim, ó, eu não estou nem um pouquinho preocupado com isso. Nadinha de nada preocupado com isso, ok? Então, o at all, ele dá uma certa intensidade maior para frases negativas e também dá para usar com perguntas, alright? Então ele passa essa ideia. Então vamos tentar colocar alguma tradução aqui para ele. Ele tá dando uma intensificada numa coisa negativa. Então seria algo como: Sometimes I wonder if you even care about us at all. Às vezes eu me pergunto se você sequer se importa, pelo menos um pouquinho, conosco. Sacou? Deu para sacar a ideia deste at all? Então é isso que ele... Eu não vou colocar essa tradução aqui porque eu quero que você entenda, ok? E aí ele continua falando o seguinte, ó. She said that in front of our kid. Ela disse isso ou aquilo, às vezes a gente traduz como isso, né? Todo mundo ensina, that é aquilo, mas às vezes a gente traduz como isso. Assim, muitas das vezes a gente traduz that como isso. Ela disse isso in front of our kid. Na frente do nosso filho. In front of our kid. Na frente do nosso filho. Let me change the color. E aí ele fala uma última frase. Imagine going to school with that in your head. Imagina ir à escola com isso na sua cabeça. Imagine ir para a escola. Imagina ou imagine ir para a escola. With that, com isso, de novo, in your head, na sua cabeça. Com isso, na sua cabeça. Agora, novamente, eu vou aqui, ó, dar play e você olhos nesta partezinha da legenda, right? Let's go. Look, man, that's just shit couples go through. You know, it's a phase. Last thing she said this morning. Sometimes I wonder if you even care about us at all. She said that in front of our kid. Imagine going to school with that in your head. 3 coisas que eu vou pontuar antes de você fazer os seus exercícios, ok? Então, eu não vou entrar em todos os connected speech, de todos os textos, de todas as frases, senão as aulas ficam muito grandes. Mas eu sempre vou pontuar 1 ou 2 aqui e ali para te ajudar no entendimento, ok? Então, aqui, ó, ele fala o seguinte, ó, vamos pegar esse aqui, ó. If you even care
about us, about us, about us, about us, about us at all. E aqui também virão, em vez de at all, virão at all, at all, at all. If you even care about us at all. About us at all. About us at all. If you even care about us at all. If you even care about us at all. If you even care about us at all. Outro. Aqui vai ficar assim, ó. O som do T vai desaparecer. Então ele vai falar in front of our. In front of our. In front of our. Repete devagarzinho aí. In front of our. In front of our. In front of our kid. 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 E aí uma outra coisa sobre Connected Speech que você pode memorizar é que quando um som de palavra termina com o mesmo som de palavra que inicia a próxima palavra, você não pausa. Então você não fala aqui, ó, with that. Você fala with that. With that. Então para neste primeiro som e vem para este som. With that, with that, with that. Algo assim, vamos ver como é que ele fala? With that, with that, with that. With that, with that, with that in your head. With that in your head. With that in your head. Agora você volte e você faça os exercícios, ok? Para entender entre 80% e 90% de olhos fechados esta última parte. Só vai para a próxima fase da aula se você já fez os exercícios. Agora nós vamos lá então para nossa última fase da aula. Para quem já fez os exercícios, a gente vai assistir uma última vez para ver se agora a gente consegue entender um pouquinho mais comparado com aquela primeira vez lá atrás que a gente assistiu. Vamos ver se a gente consegue entender um pouquinho mais? 1, 2, 3, and let's go. Thing is, lately, whenever I try, everything I say makes her impatient, like she didn't want to hear it after all. It's like she's pissed at me all the time, and I don't know why. Look, man, that's just shit couples go through. You know, it's a phase. Last thing she said this morning. Sometimes I wonder if you even care about us at all. She said that in front of our kid. Imagine going to school with that in your head. Yeah, Rick. Eu tô tentando lembrar o nome do parceiro do Rick e da mulher do Rick. Não me vem aqui na cabeça agora. Fugiu. Eu não lembro o nome, mas eu lembro o que vocês fizeram. Agora é o seguinte, curtiu essa aula? Gostou da maneira com que as coisas acontecem aqui? De como a gente vai estudando, ganhando vocabulário, melhorando o entendimento, das observações, da didática, do modelo de aula? Então considere dar uma olhadinha aqui no primeiro link da descrição no Inglês 360, porque este mês estamos com uma promoção sensacional. Menos de R$100 o plano anual. Então você vai estudar o ano inteiro pagando, não é R$100 por mês, é R$100 o plano inteirinho, alright? Você vai ter todas as 400 e lá vai bolinha aulas, mais de 400 aulas, já não lembro quanto que tem, toda a nossa metodologia, as nossas técnicas de estudo, que são técnicas baseadas em ciência, o que a ciência tem de melhor hoje em dia, nos estudos mais recentes sobre memorização e fixação, a gente aplica lá dentro nas nossas técnicas, também o nosso cronograma de estudo, as nossas aulas semanais. Então assim, por 100 pila, um ano inteiro você ter tudo isso daí, cara, aproveita que é só agora em novembro, alright? Não se esqueça também de deixar o seu like, se você não deixou ainda, se você curtiu a aula, agora é hora de deixar o seu like, dá uma olhadinha, ver se você está inscrito no canal. Espero te ver aqui num próximo episódio e peace out!